Bom dia, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos ler um pouco em um texto do Evangelho de João 18, do 1 ao 11. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o nosso Mestre Jesus. Eu quero falar com você, meu querido ouvinte do Momento de Sabedoria, de que o nosso Mestre amado Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, Ele venceu as barreiras, Ele venceu todo tipo de barreiras possíveis para a nossa salvação. Você sabe o que Jesus suportou? Jesus suportou o frio, Jesus suportou o calor, Jesus suportou a fome, Jesus suportou a sede. No deserto, por exemplo, Ele suportou aquele calor intenso e aquela fome intensa. Além disso, Jesus ele expulsou demônios. Jesus ele curou doenças incuráveis. Jesus, meus irmãos, até mesmo com as leis da natureza, Ele anda sobre as águas, mandando a tempestade acalmar. Jesus também, Ele mostra o controle sobre as leis da física ao transformar água em vinho. Nós observamos na palavra de Deus a multiplicação de pães e peixes. Jesus passou por todos os testes possíveis. Foi aprovado em todos. Por fim, Jesus teria que vencer a morte ao enfrentá-la e ressuscitar ao terceiro dia. Mas antes, quis mostrar de uma vez por todas que já tinha vencido o medo. O medo, meu irmão, é um incômodo emocional que provoca ilusões. Tenha certeza disso. Provoca ilusões, fazendo as coisas parecerem piores do que realmente elas são. Basicamente, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que existe 3 tipos de medo. Existe o temor natural, que preserva do perigo. Existe, meu irmão, aquele temor referencial para com Deus, para com paz e autoridade, que preserva do pecado. E existe o temor medo. Esse temor medo, ele é escravizador. Ele destrói a pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia ou terror de alguma coisa. Meus irmãos, é terrível. O ser humano tem em si um instinto de defesa ou noção de perigo que serve para proteger, mas o medo é uma insegurança sentida quando a pessoa se sente ameaçada por algo. Queridos, medo gera ansiedade, medo gera traumas, medo gera complexo e fobia. O medo, existem muitas pessoas que são dominadas pelo medo. Contudo, o medo, muitas das vezes, é invisível. É uma perturbação interior que agiganta o perigo. Existe um medo destrutivo que se caracteriza principalmente por ansiedade excessiva, não tem razão objetiva, não tem base na realidade concreta, meu irmão. O próprio paciente sabe ser absurdo o que sente, provoca uma aflição, provoca uma ansiedade desmedida. É acompanhado de sintomas físicos, falta de ar,
suor excessivo, dores, etc. O medo pode vir do passado que persegue a pessoa e não tem como voltar atrás, ou até mesmo de algo do futuro que nem sabe se realmente vai acontecer. As reações do medo podem ser tanto que paralisa a pessoa, quanto leva à ofensiva, tentando ocultar seu medo. Meu irmão, antes de existir o pecado, não havia medo. Você sabia disso? Não havia medo. Quando o homem e a mulher estavam no Éden e tinha comunhão com Deus, o Senhor encontrava-se com eles todos os dias, ao entardecer, para que não se sentissem sozinhos. Mas quando pecaram, eles, Adão e Eva, se sentiram desamparados, fugiram e se esconderam e começaram a ver o bem e o mal. Sentiram que estavam nus, ou seja, desprotegidos. O medo não é a vontade de Deus, meu irmão. Não é a vontade de Deus. Satanás tem usado o medo como uma das suas mentiras para ameaçar e escravizar a vida de pessoas. Por isso é importante desmascarar e desfazer estas mentiras, meus irmãos. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está lá em João, 1 João 3:8. Aí você pode me perguntar: Pastor Fábio, como é que vamos vencer o medo? Como que eu posso vencer o medo? Vamos aprender com Jesus. Como foi que Jesus venceu o medo por nós? Primeiro, reconheça seus limites, meus irmãos. O primeiro passo é reconhecer que você tem medo e que você deseja vencer o medo. Jesus foi para um lugar que ele conhecia, que queria estar. E território que fosse familiar. Ali naquele jardim era seu lugar de oração. Também escolheu bem com quem estaria ali e sabia o risco que corria de ser encontrado por Judas e seus inimigos. Fazendo isso, Jesus reconheceu seus limites. Ele reconheceu seus limites físicos, territoriais, procurando local que lhe fosse peculiar, pessoais, relacionais, sabendo quem queria estar e a quem poderia enfrentar. Emocionais, espirituais. Se preparou através de quê, meu irmão? Através de quê? Da oração. E avisando a seus discípulos. Talvez você pense que Jesus, sendo Deus encarnado, sabia tudo o que devia acontecer. E por isso teve condições de enfrentar. Mas imagine você, se soubéssemos mesmo o problema que vamos enfrentar no futuro, como percas, doenças, por exemplo, ficaríamos mais ansiosos, medrosos ainda. Entretanto, Jesus, que tinha certeza do que lhe sobrevia, mesmo assim enfrentou o medo e teve coragem, meu irmão. Mesmo com nossas limitações humanas, nós temos condições de avaliar nossos limites.
não vai enfrentar o inimigo em território desconhecido. Saiba disso. Aprenda uma coisa: não vai enfrentar teu inimigo em território desconhecido. Procure relacionamento que possa nutrir suas emoções. Reconheça suas fragilidades para vencer. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Disse isso, quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo. O inimigo muitas das vezes quer que você ignore o pecado para ser enganado por ele. Você tem que... Eu te faço uma pergunta agora. Você tem reconhecido suas limitações? Meu irmão, reconheça suas dificuldades. E seja forte para vencer. Exerça a autoridade do nome de Jesus. Quando Jesus disse: sou eu, o mesmo Deus que se revelou a Moisés no deserto, quando perguntou o nome de Deus, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Neste momento, meu irmão, Jesus estava invocando o próprio nome de Deus. Por isso, quando Jesus disse: sou eu, os soldados caíram por terra. Sabemos que o nome de Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está lá em Atos. O próprio Jesus prometeu que se pedirdes alguma coisa, peça a Ele que Ele o fará. João 14, versículo 14. Então, meus irmãos, nós podemos pedir em nome de Jesus para vencer o medo e usar o poder deste nome para suportar traumas. Davi também enfrentou um inimigo terrível. Por todos tentaram lhe dar uma armadura de guerreiro, mas Davi reconheceu seus limites e viu que com aquele aparato ele não iria vencer aquele gigante. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, ele venceu. Foi por causa da autoridade do nome de Deus que Davi teve condições de vencer o gigante, amedrontando com apenas uma pedrinha. Não só amedrontando, mas matando. Todas as vezes que surgir um medo, declare que em nome de Jesus você pode vencer o medo. E o medo cairá por terra. Jesus ergueu a cabeça para se entregar voluntariamente àqueles soldados por nós. Isso porque tinha dignidade, para mostrar puro diante de Deus. Por isso Jesus nos prometeu que nunca nos deixaria, meus irmãos. Eu quero dizer para você que você tem o exercício, autoridade no nome de Jesus. Clame o nome de Jesus, porque esse nome tem poder de derrotar todo medo. Cuidado com as reações negativas. Tenha muito cuidado com as reações negativas. Porque Pedro sentiu medo. E ao ver os soldados caídos, ele aproveitou a posição em defesa deles e no ato de falsa coragem, covardia, cortou a orelha
Mas depois que Jesus curou, ele ficou desesperado. Então, meu irmão, não haja por impulso. Ore, busque, adore, exalte e Deus vai te abençoar. Amém? Estamos chegando ao final do momento de sabedoria. E eu quero falar com vocês agora, neste exato momento, de que estamos construindo lá em Itapevi, Jardim Ruth, e estamos precisando de colaboradores. E eu quero convidar você para ser um colaborador para ajudar na construção da Casa de Deus lá. Se você deseja ser um colaborador, você faça seu depósito na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 000403963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. A todos um grande abraço e até o próximo momento de sabedoria. Tchau a todos.